pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é a Mônica e hoje eu tô falando aqui direto de Osaka para vocês para falar um pouco a respeito da minha experiência com o trabalho usando o japonês depois de um tempo estudando a língua japonesa. Além disso, tem mais uma aula de japonês para você, ok? Bom, eu comecei a estudar a língua japonesa e logo eu entrei no meu primeiro emprego. O primeiro emprego que eu tive na minha vida foi com a língua japonesa, que foi dando aula de japonês. Eu comecei a dar aula de japonês assim bem no início do meu período da faculdade. Mas como professores de japonês são muito raros, é muito raro você encontrar alguém que fale japonês ou que entenda um pouco de japonês a ponto de conseguir dar uma aula, que eu consegui logo um emprego para dar aula de japonês básico, uma coisa bem pouquinha, né? Esse foi meu primeiro emprego dando aula de japonês. Eu dava aula de japonês bem básico mesmo, mas depois com o tempo eu fui crescendo com o meu conhecimento de língua japonesa e eu consegui trabalhos bem legais com a língua japonesa. Além de trabalhos de tradução, eu consegui trabalhos de interpretação que me levaram a ter experiências muito legais e conhecer gente que eu jamais conheceria se eu não tivesse estudado japonês. O meu primeiro trabalho como intérprete de japonês foi muito tenso. Eu fiquei muito nervosa, mas eu consegui chegar até o fim do trabalho porque eu sabia que era isso que eu queria. Eu consegui fazer interpretação de uma diretora de cinema que estava visitando o Rio de Janeiro e foram as 2 horas mais longas da minha vida. Eu senti muito nervoso. As perguntas vieram e eu traduzi do jeito que eu consegui na ocasião, mas foi o meu primeiro trabalho e eu consegui encarar ele. Depois disso, eu consegui vários outros trabalhos. O trabalho mais longo que eu fiz foi como intérprete e tradutora dentro da fábrica da Nissan, no Rio de Janeiro, na época que eles estavam construindo a fábrica. Quando eles estavam construindo a fábrica, eles precisavam de muitos intérpretes, porque tinha muito japonês chegando para ajudar na construção, vários engenheiros e, além disso, tinham alguns engenheiros que eram até da Alemanha e alguns da Coreia, então era uma salada e me jogaram no meio dessa salada para fazer todo mundo se entender com os brasileiros. Nesse caso, nessa ocasião, eu fui contratada como intérprete de japonês e de inglês, então era uma loucura. Eu fiquei 1 ano trabalhando lá na fábrica, mas foi muito bom. Eu fiz amizades que eu tenho até hoje. Até hoje, quando eu chego no Japão, as pessoas que eu conheci naquela época, que já voltaram para o Japão, querem me encontrar, a gente se encontra, a gente vai para um karaokê e é muito divertido. Além disso, eu tive uma oportunidade muito boa de conhecer alguns artistas japoneses graças a esse trabalho de interpretação. Algumas bandas bem famosas como Vamps e Headphones Presents, que estiveram no Brasil, eu tive a oportunidade de ser intérprete por causa do japonês. Graças à língua japonesa, eu consegui encontrar essas pessoas que, na verdade, eu já era fã anteriormente. Então foi uma experiência bastante incrível. As pessoas me perguntam às vezes como é que faz para você começar a trabalhar com interpretação e com tradução. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é você ser bom no idioma além do português. No meu caso é japonês e inglês. Mas se você está vendo esse vídeo e você fala alguma outra língua, além do português e do japonês que você gostaria de aprender agora, se você já fala espanhol, por exemplo, você pode muito bem ser intérprete de espanhol também. É muito interessante porque o japonês é uma língua muito rara, tanto para tradução como para interpretação. Então, quando você tem a língua japonesa e mais uma outra língua estrangeira no seu bolso, nos seus conhecimentos, você consegue trabalhos muito específicos que mais ninguém pode pegar, só você, por causa dessa sua variedade linguística. Então, é muito legal. Se você já tem vontade de aprender japonês, você pode levar isso além do hobby, além da paixão. Você pode transformar isso na sua profissão, na sua carreira, que vai te levar a lugares muito fantásticos e vai te levar a conhecer pessoas muito legais. No meu caso, no momento, eu sou tradutora e intérprete freelance, porque eu também trabalho dando aula de japonês. Eu não tenho vontade de entrar em um emprego fixo agora como intérprete ou tradutora. Mas tem muitos lugares que procuram intérpretes bons de japonês
porque é difícil, como eu falei, achar pessoas que falem a língua japonesa de modo que seja compreensível, que dê de fato para trabalhar. Muitas pessoas falam o básico, mas falar mesmo japonês é um nível um pouco mais avançado, é um pouco mais difícil de você encontrar por aí. Então tem muitos empregos fixos que têm salários muito bons, principalmente nas áreas mais rurais, que tem fábricas japonesas. Você pode encontrar trabalhos de intérprete que às vezes você acha pagando de R$3.000 a R$5.000, de repente em alguma opção, de repente você pode achar alguma oportunidade de até R$7.000. Eu já vi oportunidades em Belo Horizonte a R$8.000 para você trabalhar como intérprete. Isso é um mês, e é muito interessante um salário desses, né? É um salário que você pensa assim, nossa, só fazendo concurso público eu consigo ter. Mas você sendo tradutor, intérprete de uma língua rara, como por exemplo o japonês, pode te proporcionar essa oportunidade. E você pode alinhar com o seu hobby, que é o Japão, a língua japonesa, a cultura japonesa. Se você for um intérprete ou um tradutor freelance, dependendo do tipo de trabalho que você for pegar, você consegue trabalhar com uma diária de R$1.000, às vezes até R$4.000, para trabalhar um dia só. Parece coisa de louco, né? Mas é verdade, sério mesmo isso, viu, gente? Se você for no Sintra, tem a tabela do Sintra, que é a tabela de preços do Sindicato de Tradutores do Brasil. Se você olhar lá, você vai ver que a base de um dia, algumas horas de tradução, contando que você está falando de uma língua que não é tão rara como o inglês e o espanhol, está na faixa de 1.600, 1.200, dependendo do tipo de trabalho que for. Então, quando você fala de uma língua mais difícil como o japonês, o preço às vezes sobe a coisas estratosféricas, sobe a vários níveis assim que você fica assim doido de ver. E que é verdade, porque quando você é um intérprete freelance, quando você trabalha como freelance, você não tem uma coisa fixa. Como você não tem nada fixo, você precisa pensar nos seus meses que você não tem trabalho, por exemplo. Você tem que se organizar financeiramente, além de todo o tempo de estudo que você tem que ter. Tem todo um tempo de preparo. Para cada lugar que você vai trabalhar, você tem um tempo de preparo diferente. Por exemplo, uma vez eu peguei um trabalho que foi para acompanhar um japonês que trabalhava com macroeconomia, e ele ia visitar 4 empresas no Rio de Janeiro, incluindo a Petrobras, lojas americanas, porque ele queria saber alguns detalhes da economia do nosso país, do Brasil. Então, eu não sou economista, eu não sei nada de economia. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que estudar economia. Olha que legal, eu peguei textos e livros de economia em japonês e eu li para entender do que ele ia falar. Porque não adianta você saber falar a língua se você não souber nada do assunto que você precisa traduzir, não é verdade? Por isso, gasta-se todo um tempo de estudo para cada evento que você faz, para cada reunião que você traduz, você tem o seu preparo. Por isso, o valor da diária de um intérprete é tão alto. E isso não é, na verdade, muito dinheiro que vai para o intérprete, porque se gasta tanto dinheiro com livros, com estudo, com tudo isso. Então, na verdade, se você for colocar na ponta do lápis, não é tanto assim, é um preço justo, é um valor justo por todas as horas que o intérprete gasta estudando só para aquele único evento. Bom, agora que eu falei um pouco da minha experiência trabalhando com a língua japonesa, eu vou mostrar um pouquinho de japonês para vocês. Vamos ver a aula de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou ensinar você como é a ordem de traço do hiragana. Eu vou escrever aqui para você. Você também pode acompanhar com a tabelinha, onde você vai poder ver as setas apontando para a ordem de traço. De qualquer forma, aqui eu vou mostrar para você como se faz o traçado das letras. E eu vou mostrar com esse lápis aqui, que na verdade é um lápis de cor, só para aparecer melhor aqui, é um lápis de cor preto, que tem uma ponta boa, para você ver mais ou menos como é a letra escrita com um lápis. Vamos lá? Então, a primeira letra que a gente tem é a letra A. A letra A, ela tem 3 traços.
Então você vai fazer 3 traços distintos para fazer essa letra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nota que esse traço aqui no final, ele é um traço que você não puxa e para aqui, simplesmente. Você puxa e você vai tirando o lápis do papel e faz uma puxadinha, assim, para ficar mais fino. A segunda letra é a letra I. A letra I, ela tem 2 traços. E você vai fazer assim. 1, 2. 1, 2. Uma coisa importante na letra I é que esses 2 traços, eles não ficam assim, paralelos assim, em pé. Eles ficam paralelos, um pouco inclinados. E aqui tem uma voltinha. Tem uma puxadinha, na verdade. Tem uma puxadinha. Você vai vir, vai descer e vai puxar. É como se você estivesse querendo fazer isso, assim, ó. Puxar para daqui, já puxar para cá. Mas no caso, você não junta esses pedaços. Você não junta isso com isso. Você faz assim, solta, levanta e vem pra cá e desce. Depois a gente tem a letra U. A letra U funciona assim. 2 traços. Novamente aqui, você pode ver que você vai descer, você vai vir pra cá. Você vai subir de novo e você vai fazer aquela levantada do papel para deixar essa ponta mais suave. Depois a gente tem a letra E. A letra E, a gente tem 2 traços. Apesar dela parecer uma letra muito complicada, na verdade ela é bem simples. Você vai fazer assim. 1, 2. 1, 2. Esse 2 é curioso, né? Um 2 cheio de volta. Mas é bem fácil. Você vai fazer assim. Vai vir por aqui. Aí aqui você vai fazer sem tirar o lápis do papel. 1, desce, sobe, curva e levanta o lápis do papel. Aqui tem aquela pontinha, ok? O O, ele é bem parecido com o A, então tem que tomar cuidado com isso. Enquanto o A tem 3 traços, que completa ele assim, não tem nenhuma coisinha em volta, o O tem uma coisinha em volta. Você vai ver aqui, ó, você faz 3 traços. Olha, tá vendo? Você vai fazer um traço, diferente do A, que você faz um, desce, aí você começa um terceiro traço daqui e puxa. O O, você vai fazer um e você vai fazer a volta direto. 2, e aí você vai fazer um tracinho aqui em cima, que tem uma puxadinha. O. Então aqui a gente tem a primeira fileira, a fileira das vogais. A, I, U, E, O. Agora a gente vai para a fileira do K. O K. O K vai ter 3 traços e vai funcionar desse jeito. Um traço com uma puxadinha, mais um traço e mais um traço com uma puxadinha. Aí a gente vem o Ki. O Ki, ele tem 3 traços. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Note que aqui eu fiz 1, eu fiz 2, e na hora que eu fui fazer esse 3, é uma questão de caligrafia. Na verdade, isso aqui é inteiro. Você vem 1 e termina. 1, 2, 3. Mas aqui, como uma questão de caligrafia, é normal você ver assim. Tem gente que faz aqui assim, direto. Tem gente que faz soltando um pouco o lápis do papel. Isso deixa a letra mais bonita. Mas na verdade só tem 3 traços aqui, ok? Cu. O Cu é muito fácil. Ele tem um traço só e é só você fazer isso aqui. Simples. O Que? O Que, ele tem 3 traços. Então a gente vem assim. Ok? 1, puxadinha. 2,
E aqui você vai deixar aquela pontinha mais fininha. O co. O co também é muito fácil. Só tem 2 traços. Então a gente vai fazer assim. 1, 2. 1, 2. Novamente, parecido com o i. Lembra que o i era uma coisa que é paralela, não reta, inclinadinha? Aqui o co vai ser sempre paralelo deitado e vai ficar certinho. Não faz o co torto pra cá ou pra cá, não. Ele vai ficar assim. Você vem e tem gente que quase junta isso aqui na hora de escrever, mas não é pra juntar. São 2 traços distintos, ok? 1, 2. Continuando, depois na fileira do hiragana, a gente tem o sa. O sa. O sa, ele é um pouquinho parecido com o ki. No caso, ele tem 2 traços. O sa. A gente faz assim. 1, 2. 1, 2. Tá vendo como ele é parecido com o ki? O ki, ele tem 3 traços. 1, 2, 3. O sa, ele vai ter um traço só aqui em cima e vai ter 2 traços no total. 1, 2. Muito fácil, né? O shi, ele é muito simples. Ele vai ter um traço só e você vai fazer assim. Desce, sobe um pouco e puxa. Desce, sobe um pouco e puxa. Deixa essa parte aqui bem fininha. Sa, shi. Depois a gente tem o su. O su, ele parece complicado, mas ele é muito fácil. É só você fazer o seguinte. Você vai fazer 2 traços. Só que vai ter uma voltinha em um deles. Você vai fazer 1. Você vai vir, vai fazer a voltinha aqui, 2. Você vai fazer 1. Você vai vir, vai fazer a voltinha aqui, 2. Pronto, esse é o su. Aqui você faz aquela pontinha fininha, bonitinha. Agora o se. O se, ele tem 3 traços e ele funciona assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cuidado para não confundir a ordem que você faz, para não fazer esse aqui primeiro, esse depois esse. É 1, 2, 3. É assim que faz. E essa pontinha mais fininha. O so, ele tem 2 tipos de jeito de você escrever. Você pode escrever ele com 1 traço e com 2 traços. De que forma? O so que você vê na maioria dos tipos de letra, você vai ver o so com 1 traço só. Mas na caligrafia você pode escrever o so com 2 traços. O so com 1 traço só, ele é assim. Tem gente que tenta lembrar pensando que parece um Z e um C colados, né? Mas lembra que você tem que fazer de uma traçada só, se você for fazer desse jeito. Aí, depois a gente tem aqui o jeito de se fazer com 2 traços, que é assim. É como se você pegasse, em vez de fazer assim, você faz assim. Vai ter uma puxada aqui, aí depois você vai tirar o lápis do papel e vai puxar de novo de cima. Aí você pode fazer do jeito que você preferir, do jeito que você achar melhor. Aí a próxima agora é o tá. O tá. O tá, ele vai ter 4 traços. 4 traços. E vai ser assim, ó. Tá. Tá. Fiz aqui meio... Eu fiz meio curto demais aqui. Você faz aqui o tá e você faz dessa forma. Você vai puxar aqui como se fosse uma cruz e você não faz ela em pé, assim, totalmente em pé. Tem que ser meio inclinada. Inclinada. E aqui igual o ko. Lembra do ko? Você vai puxar igual você puxava o ko. 1, 2, igual o ko, lembra? E adicionar isso aqui. E começa por aqui, pelo lado de cá. Então, 1, 2, 3, 4. Tá. Aí depois a gente tem o ti. O ti é muito simples. Ele só tem 2 traços e ele funciona assim. Um, 2. Ele parece um pouco com sa. Parece o sa invertido. Parece o sa invertido. E muito cuidado para não confundir esses dois, principalmente na hora de ler, porque como é uma coisa meio espelhada, você pode confundir esses dois. Mas
fácil lembrar que o ti, ele parece um 5. Parece um 5, se você for olhar bem. Não é bem um 5, mas parece um 5, o ti. Depois a gente tem o tsu, que é muito fácil. É só você puxar. É só você puxar. Assim. Algumas pessoas gostam de pensar em tsu de tsunami. Parece uma onda. Você puxa assim. E aí deixa fininho aqui. O T. O T, ele tem um traço só. Mas ele tem uma puxada. Então, ele vai funcionar mais ou menos assim. T. Vem aqui e puxa. Aqui é mais levinho um pouco. O To. O To, ele vai ter 2 traços. 2 traçadas e vai funcionar assim. 1, 2. 1, 2. Bem fácil, né? E essas foram as 4 primeiras fileiras, a, ka, sa, ta, e a gente tem a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so. O so tem 2 tipos de escrever, ta, chi, tsu, te, to, ok? Vamos passar agora para as próximas fileiras, a fileira do na. O na, ele vai ter 4 traços e ele vai funcionar desse jeito aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o na. E o na, ele pode parecer um pouco aqui com o tá. Esse pedaço aqui, ele lembra um pouco o tá. Ele é daquele jeito que não é totalmente em pé. É como se fosse uma cruzinha assim, um pouco inclinada. Você pode parecer até um 2 aqui, na verdade. Mas você vai fazer um traço aqui e aqui você vai fazer uma voltinha. Depois a gente tem o ni. O ni, ele tem 3 traços e ele funciona assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha, aqui também parece com ko. Conforme você vai aprendendo as letras, você vai percebendo que tem certas letras que tem pedacinhos parecidos. Por exemplo, esse aqui também parece com um pedacinho do que. É um pedacinho que também tem no que a gente já viu. E aqui o ko, de novo, faz a letra ni. Ni. Aprendendo assim, você vai conseguir lembrar a ordem de traço desses novos aqui facilmente, se você lembrar a ordem de traço dos outros, ok? Depois a gente tem o nu. O nu, ele pode parecer um pouquinho complicado porque ele tem muita voltinha, mas a prática leva à perfeição. Quanto mais você escrever, mais fácil vai ficar escrever o nu. O nu, ele vai ter 2 traços somente, mas ele faz bastante voltinha. Olha, primeiro 1, depois 2, voltinha, voltinha, 1, depois 2, voltinha, voltinha, ok? 1, 2. Essa voltinha aqui, ela aparece em muitas letras e depois a gente vai praticar ela melhor para você ver como ela faz para ela não ficar muito fechada ou então aberta demais, muito redonda. Você vai acostumando conforme você vai escrevendo. Então, se você achar que não tá muito bonito, não fica frustrado não, é normal, ok? Agora a gente tem o ne. O ne, ele vai ter 2 traços também, mas também tem a sua parcela de voltinhas. Na, ni, nu, ne. 1, 2. Ne. 1, 2. 1, 2. Ok? 1, 2. Vai descer, vai puxar, vai subir, vai fazer uma volta e uma voltinha aqui embaixo. Ok? Dani, nu, ne. Agora a gente tem o no. O no, ele é bem simples, ele só tem um traço, também tem umas voltinhas, mas menos altinhas. Faz assim. Mais menos altinhas. Faz assim. Aqui, é o mesmo tipo de oval, é um tipo de oval que você vê em várias letras, olha. Aqui tem esse oval, aqui tem esse oval. Você vai acabar acostumando a fazer esse tipo de formato conforme você for escrevendo, ok? Então aqui a gente teve a fileira do na. Na, ni, nu, ne, no. Agora a gente vai para a fileira do ra. Ra. O ra, ele tem 3 traços e ele funciona assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ra. Você vai começar por aqui, você vai fazer um traço a mais aqui do lado,
Você vai descer, voltinha, pronto. Esse é o Rá. Agora o Ri. O Ri, ele tem um traço só, mas ele tem umas descidas e subidas. Você faz assim. Você faz assim. Ri. Ele tem essa puxada aqui, e aí você vai puxar aqui, de volta também. É como se você fosse desenhar uma ferradura, sabe? Parece um pouco com uma ferradura. Ha, hi, hu. Agora o hu. Agora o hu, ele vai ter 4 traços. Tem gente que quando escreve hu, acaba escrevendo ele direto. A ordem de traço funciona assim. A gente vê acontecer muito as pessoas fazerem assim, isso aqui tudo junto. 1, 2, 3. Mas na verdade tem 4, tá? 1, 2, 3, 4. Ré. O Ré é muito fácil, é só fazer isso aqui. Um traço só. Ok? O Rô, ele é muito parecido com o Rá. E ele vai ter 4 traços. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele parece muito com o Rá. A diferença é que aqui tem 2 traços, aqui tem um traço. E aqui, olha, não passa. Não passa. Esse traço aqui, ele não vai passar aqui em cima. E aqui no Rá, passa. Essa é a diferença. E aí a gente viu a fileira do Rá. Ha, hi, hu, re, ro. Agora a gente vai ver a fileira do Ma. A fileira do Ma começa com o Ma. E o Ma tem 3 traços. E ele vai ser assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o Ma. Ma. Depois a gente tem o Mi. O Mi vai ter 2 traços. 1, 2. 1, 2. Faz assim. 1, puxa. 2, desce. Aí depois a gente tem o Mu. O Mu, ele vai ter 3 traços. Funciona assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então vai ter um que parece o Su aqui, ó. Lembra do Su? Vai parecer o Su aqui. 1, 2, 3. Ma, mi, mu. Próximo é o Me. O Me, ele vai parecer muito com o Nu. Só que ele não vai ter essa voltinha aqui, ó. Me. 1, 2. Me. 1, 2. 2 traços. E como você pode ver, também tem aquela forma mais oval que a gente vê aqui, aqui. Em várias letras. O Me, 2 traços. 1, 2. Aí depois a gente tem o Mo, que tem 3 traços. 1, como se fosse o Xi, lembra do Xi? 1, 2, 3. 1, como se fosse o Xi, lembra do Xi? 1, 2, 3. Esse é o Mo. Acabando a fileira do Ma, a gente vai ir para fileira do Ya, que só tem 3 letras. A primeira delas é o Ya. O Ya vai ter 3 traços. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Depois a gente vai ter o Yu, que vai ter 2 traços. 1, 2. 1, 2. Vem aqui, faz essa voltinha, depois puxa. Yu. Depois disso a gente tem o Yo. O Yo, ele vai ter 2 traços. Primeiro, 1. Depois segundo, 2. Primeiro, 1. Depois segundo, 2. Fazendo essa voltinha. Terminamos essa parte. A gente tem aqui na, ni, nu, ne, no, ha, hi, hu, he, ho, ma, mi, mo, me, mo, ya, yu, yo. Ok? Vamos passar agora pro resto. Faltam poucas letras. Vamos lá. Depois a gente tem aqui a fileira do Ra. A fileira do Ra. O Ra, ele vai ter 2 traços. Então a gente vai ter uma coisa assim. 1, 2. 1, 2. Ra. 1, 2. Depois a gente vai ter o Ri. O Ri também vai ter 2 traços. 1, 2. 1, 2. Você vê que eu soltei o lápis do papel,
mas não completamente. Isso é uma questão mais de caligrafia, mas ele vai ter 2 traços. Então, você até pode fazer assim, depois puxar um pra cá. Mas, na verdade, fica mais bonitinho se você der uma puxadinha junto e fizer o uri assim. Da ari, aí depois a gente tem o uru. O uru, ele é muito fácil, ele tem um traço só e ele vai funcionar desse jeito. Uru. Tem essa voltinha. E depois o ure. O ure, ele tem 2 traços e ele parece um pouco com o ne. 2. 2. A diferença é que o ne, ele tem uma voltinha aqui e o ure tem uma puxadinha. Aí depois a gente tem o uro. O uro, ele parece muito com o uru, só que ele não tem essa voltinha. Então a gente vai ter uma letra assim, com um traço só. Ru, ru, ro, ru, ro. Ok? Ru, ro. Então a gente tem ra, ri, ru, re, ro. Agora aqui a gente só vai ter mais 1, 2, 3 letras, que é da fileira do A. A gente tem o A, que vai ter 2 traços, 2, 2. Novamente aquela forma meio oval, a gente vê aqui, 2, o A. E depois a gente tem o O. É da fileira do A, mas a pronúncia dessa letra é O. Você vai pronunciar como O. Normalmente ela é usada para partícula e você pronuncia O. E vai ter 3 traços. 2, 3. 2, 3. É como se você fosse fazer um ti, mas você parasse no meio e aí você puxasse aqui um outro traço. E o que é uma letra que não tem nenhuma palavra que comece com ela e geralmente ela tá no final. Você vê ela bastante no final de palavras, mas nunca no começo de uma palavra, que vai ter um traço só. Assim. Assim. Você vai puxar de cima e você vai fazer como se fosse um H muito bonito, mas essa parte aqui é inclinada. Então, agora a gente vai ver aqui umas letras que são muito parecidas umas com as outras e a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai acabar confundindo. Primeiro aqui, a gente tem o A e o O. Elas são letras muito parecidas, elas até têm o mesmo número de traços, que são 3 traços. Tem essa cruzinha, as duas, só que a diferença entre elas, você pode ver que quando você faz o A, você faz a cruzinha, você para e você começa o traço de outro lugar para fazer essa voltinha. O O não. O O você vai fazer a cruzinha, já na cruzinha você vai puxar a volta, a circunferência, digo, a forma oval, né? Você vai puxar e aí você vai fazer o último traço aqui em cima. Essa é a diferença principal. Depois a gente vai ter o ki, o sa e o ti, que são muito parecidos. Mas o ki, olha, ele vai ter 2 traços aqui. O sa tem um traço só. Eles são pro mesmo lado, mas você vai ver aqui que a diferença é aqui em cima, o número de traços em cima. Mas o ti ele já é pro outro lado. Ele tá virado pro outro lado, ele tem um traço só, mas a puxada dele, a bundinha, né, aqui, vai pro outro lado. Depois a gente vai ter o me e o nu, que são muito parecidos, né? O me, ele é assim, e o nu é assim. A diferença é que o me não tem essa pontinha, essa voltinha, esse cabelinho encaracolado que o nu tem, ok? Depois disso a gente vai ter o ra e o ro, que são muito parecidos também. Olha só aqui. O ra, ele tem só uma puxada aqui em cima, só um traço aqui em cima, e o ro tem dois traços. Só que uma outra coisa que você tem que reparar é que o ra, ele tem essa passada aqui e o ro não tem, olha. Essa parte aqui não passa aqui pra cima e essa parte aqui passa. Faz uma cruz aqui e aqui não. Aqui é bem baixo.
ok? Cuidado com isso. Depois a gente vai ter o ne, o re e o wa. Olha, o ne é assim, o re é assim, o wa é assim. Tem essa diferença aqui, olha. Nessa pontinha faz a diferença. O a, ele é até um pouco mais diferente do que o re e o ne, porque o a, ele tem o formato oval, aquela bundinha aqui, né? Mas o ne tem a voltinha e o re tem uma puxada para fora. Essa é a diferença entre eles. E finalizando aqui, um outro que a gente acabou de ver que tem uma similaridade é uro e uru. Uro e uru são muito parecidos, mas um tem a voltinha e o outro não. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa aqui o comentário de vocês, tanto a respeito da aula, como a respeito do tema trabalhar com a língua japonesa. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!